Estamos estudando os mecanismos de defesa e aqui no canal tem uma playlist com todos os mecanismos de defesa, os que eu farei ainda, os que eu já fiz, tá tudo juntinho para vocês. Lá eu falo o que é um mecanismo de defesa e aproveitando a oportunidade, você que não é inscrito no canal tem a liberdade de se inscrever. Esse nosso canal falamos muito de teologia, mais de teologia do que qualquer outro assunto. E dá um joinha no vídeo se você gostar. E o mecanismo de defesa que eu tenho hoje para vocês é a projeção. Mais especificamente, é a projeção de rejeição. Trata-se de um sentimento que eu tenho ou algo que eu almejo, né, e eu projeto isso em outra pessoa. Então, por que é que acontece isso? De acordo com a minha formação social, familiar, religiosa, eu quero alguma coisa e sei que aquilo não é correto. Eu sinto que eu não devo fazer aquilo. O que é que eu vou fazer? Eu vou projetar esse sentimento em outras pessoas. É importante frisar que a projeção de rejeição, ela sempre acontece de forma inconsciente. Por exemplo, de grupos de pessoas que gosta, que persegue, que mata homossexuais e entende-se que essa pessoa tem sentimentos homossexual, mas como ela não quer se matar ou não quer ver o sentimento que ela tem, ela persegue os outros, ela mata os outros, ela aponta os outros, ela fala que os outros são homossexuais, mas na verdade ela está projetando no outro um sentimento ou um desejo dela mesma. Temos aqui um exemplo da autora Ferrari, Juliana Spinelli Ferrari. Ela vai dizer que uma mulher que sente atraída por outra mulher, ela pode projetar esse sentimento no marido, gerando a desconfiança de que será traída, ou seja, que a atração que ela sente por outra mulher, ela pode estar dizendo que o marido está sentindo. E vice-versa. Aqui eu estou citando o que essa autora escreveu. Então, quando falamos de projeção de rejeição, a gente às vezes parece que é uma brincadeira, que é um negócio meio de doido, mas isso acaba gerando muita violência, isso acaba gerando preconceitos, porque você acusa uma pessoa de algo que ela não é, que ela não entende, você cria preconceitos, promove o preconceito. Então isso é uma doença, é um problema que precisa de ser entendido, que precisa de ser tratado. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, que aquilo que a boca fala é o que o coração está cheio. Então, se uma pessoa vive projetando muita coisa em outro, é porque geralmente é o que ela pensa, é o que ela sente, é o que ela é. Freud vai dizer que quando Pedro fala de Paulo, ele sabe mais de Pedro do que de Paulo. Então, geralmente, aquilo que você reclama das pessoas, aquilo que você se faz de vítima, muitas das vezes é aquilo que você é, mas você projeta no outro. Para finalizar, a projeção de rejeição é atribuir sentimento ou impulso inaceitável para si mesmo a outras pessoas. Então eu não aceito um impulso, eu não aceito um sentimento que eu tenho e projeto isso. É comum ouvirmos 3 palavras ultimamente: totalitário, discurso de ódio e intolerância. Geralmente eu disse aqui que se eu tenho algo que eu quero calar alguém, então e eu sei que isso é errado, eu posso acusar o outro. Você quer me calar, você quer tirar a minha voz. Então você pega esse indivíduo que está reclamando que não tem voz, reclamando que é à margem da sociedade, que é rejeitado, e dá voz para ele. A primeira coisa que ele vai querer fazer é calar a sua voz. Quando isso se trata de um sentimento, como eu já disse aqui, inconsciente, trata-se de um mecanismo de defesa do ego. A pessoa está criando uma defesa psicológica para lidar com o problema.
Mas quando trata-se de um discurso elaborado pela mídia ou por um grupo político ou religioso, alguma coisa do tipo, não se trata exatamente de um mecanismo de defesa, mas trata-se de manipulação de massa. Eu exijo uma resposta porque eu preciso de falar, mas quando eu tenho o direito, eu quero calar a sua voz e só eu falo. Isso não é mecanismo de defesa quando é uma forma planejada, quando é uma ideologia, quando é um projeto. Então, isso é manipulação de massas. É preciso entender tanto quando se trata de uma manipulação de massa, quando se trata, por exemplo, se você é vítima de alguém que está projetando algo em você, e principalmente se você está projetando os seus sentimentos em outros. Isso é muito sério. Na psicanálise diz que é preciso lembrar para esquecer. Então, quando eu lembro, quando eu penso, quando eu olho para dentro de mim e percebo, olha, eu estou reclamando do outro aquilo que eu quero fazer com ele. Então, a tendência é você se autossabotar, é você ir controlando, curando, resolvendo esse conflito que você tem interno e não ser injusto com as outras pessoas, ou não aceitar a injustiça, ou não ser manipulado por uma mídia, por um sistema tanto político quanto religioso. Eu falo de religioso porque sou religioso, sou pregador do evangelho, mas não aceito que o evangelho seja utilizado para manipular. Dá um joinha no vídeo aí, se inscreva no canal, Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.